Essa semana que foi mais fraca em termos de noticiário Brasil, obviamente dado aí o carnaval, então não teve temporada de balanços, a temporada de balanços que retorna na semana que vem. Também tivemos poucas notícias relacionadas ao âmbito político. A última delas que nós tivemos foi ontem, com o governo anunciando que vai reduzir, né, deu taxa zero de importação para alguns produtos, né, que são, fazem parte aí por exemplo, da cesta básica, dentre outros. Isso é bom? Isso ajuda a combater a inflação? Sim, você ameniza os efeitos inflacionários. Afinal, você tira um imposto, todo corte de imposto deve ser comemorado, mas aquilo, pessoal, é um efeito bastante limitado. Não é isso que vai resolver o problema. Você está tapando o sol com a peneira. A gente sabe que quando fala de inflação, pessoal, a gente está querendo dizer que existe um descasamento entre oferta e demanda. Oferta de recursos, né? Tem muito dinheiro na mesa. E a gente sabe que esse dinheiro na mesa acaba vindo o quê? De maiores gastos públicos, tá certo? Então, vamos ver aqui como foi o resultado do PIB. Existe uma expectativa aí de uma aceleração, alta de uma desaceleração no mês contra mês, para 0,4. No ano contra ano também, 3,5. Se for confirmado esse número, pessoal, seria o maior crescimento anual desde o pós-pandemia, lá em 2021. É para a gente comemorar? Sim, é para a gente comemorar. Mas o problema é a conta disso. Tá? Como que esse crescimento foi justificado? Tá? Então a gente já teve o dado aqui trimestre a trimestre, pessoal, uma alta de 0,02, veio abaixo das expectativas, o mercado que esperava aí uma alta de 0,4%. O que é isso aqui, pessoal? São aqueles dados que a gente já vem acompanhando em relação à economia brasileira, que já estão mostrando um sinal de desaceleração. O Motinha já cantou essa bola também já há algum tempo. Isso aqui, sem sombra de dúvida, tem contribuído para as expectativas do mercado em relação à trajetória de juros. Daqui a pouquinho, eu não sei se a gente vai conseguir ter essa atualização em tempo real, mas a gente vem acompanhando já desde o início do ano uma redução nas expectativas sobre o que vai ser a Selic terminal de 2025. No final do ano passado, era esperado uma Selic terminal a 17%. E quando você tem, né, um câmbio um pouco mais favorável, quando você tem dados econômicos que mostram aí uma certa desaceleração mais forte do que as expectativas, isso de certa maneira faz com que o mercado espere que não seja necessário aí você subir tanto a taxa de juros. Ela saiu de 17 para algo em torno de 15 e vamos ver as repercussões. Esse dado de hoje, pessoal, crescimento abaixo das expectativas, tá certo que obviamente vai ser importante a gente ver a parte qualitativa disso, mas eu acredito que isso possa estar trazendo aí um efeito positivo de fechamento da curva de juros, sendo confirmada aí mais uma tese em torno aí de um enfraquecimento da economia brasileira, que já era de certa maneira esperado, o mercado esperando aí que, não nesse primeiro semestre, mas que para o segundo semestre de 2025, a gente possa até conviver com uma recessão técnica. Isso acaba acontecendo aí com um cenário em que é esperado menor crescimento econômico, e isso por si só seja o suficiente aí para a gente ter menos pressão na nossa curva de juros. O que eu tenho precificado hoje, pessoal, acredito que isso aqui ainda não está sendo atualizado em tempo real, então eu vou levar em consideração o fechamento que nós tivemos ontem. É esperado então para 2025 uma Selic terminal em torno de 15,13, ou seja, o mercado dividido entre 15 e 15,25. Só para vocês entenderem o tamanho disso, é só a gente voltar aqui para 31 de dezembro do ano passado. Quando isso aqui, pessoal, olha, 25 era 17%. Então isso por si só já acaba sendo positivo para a precificação dos ativos. É um dos motivos pelos quais a gente está acompanhando uma movimentação da Bolsa brasileira, em termos, claro, né, dolarizados, anuais, de bom desempenho acima das empresas, dos índices norte-americanos. Beleza? Bom, pessoal, só para a gente tentar aqui unir os pontos, acabei comentando aqui com vocês sobre esses dados relacionados à economia brasileira. O ponto que é o seguinte, que acho que é a dúvida de todo mundo: para onde vai o câmbio? Né? É 5,75, é mais para 6? Pelo que eu tenho acompanhado, pessoal, apesar dessa lua de mel que a gente está acompanhando do mercado,
com câmbio a 5,75. Isso acaba sendo influenciado pela queda do DXY, pela queda das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, com precificação de menor crescimento econômico por lá. Esses fatores externos corroboraram para essa movimentação. Mas a gente não deve ignorar que o cenário ainda Brasil é de extrema fragilidade, levando em consideração o fato de que está aqui os dados de PIB, né, mostrando essa desaceleração, então podemos ver, né, menor crescimento econômico para 2025. E qual que vai ser a contrapartida disso, pessoal? Eu falo porque a gente está há 1 ano e meio, né, mais ou menos, das eleições. A cada dia que passa, cada semana que passa, as repercussões negativas elas aumentam em relação ao governo. E, inclusive, não sei se era uma das perguntas que a Bia separou para me fazer aí mais para o final do nosso Morning Call, mas era na minha expectativa em termos de estratégia do governo. Se eu acreditava que o governo poderia ou não dobrar a aposta sobre a questão de popularidade. E, infelizmente, pessoal, eu acho que sim. Eu acredito que ele vai adotar dessa estratégia. Eu não consigo ver ali o governo paradinho, não querendo fazer nada para tentar amenizar essa tendência que a gente vem acompanhando de queda da popularidade, e não falando das regiões aqui, por exemplo, sul e sudeste, que teoricamente o PT teria menos forças, mas a gente fala dessa queda de popularidade olhando lá para as regiões norte e nordeste, né, que teoricamente são regiões ali em que o PT teria maior apoio popular, e a gente está vendo aí esse movimento contrário. Então, mais cedo ou mais tarde, pessoal, eu acredito também que o mercado está se preparado para isso, é que muito provavelmente a gente vai ver aí no ano de 2025 medidas que serão tomadas para populares. E isso, obviamente, que vai levar a maiores gastos públicos e pode manter ainda pressionada a inflação e a desancoragem que ainda existe no mercado. Então, por mais que a gente viva aí essa lua de mel, e isso bastante influenciado, na minha opinião, grande parte desse movimento aconteceu por causa dessas movimentações internacionais, o direcionamento de Brasil, aonde o barquinho Brasil está navegando ali, seguindo a maré, na minha opinião, com um cenário um pouco mais negativo. E eu acredito que nisso, pessoal, que a gente tem essa grande dificuldade do cenário, né? Aonde alocar? Se a gente está vendo aí essas mudanças de narrativas, mundo reduzindo Estados Unidos, buscando aí Europa, China. Brasil poderia ser um país em que esse investidor poderia buscar essa alocação, mas os fundamentos eles são ruins. Então, na minha opinião, pessoal, passando diretamente aqui para vocês em termos de estratégia, sempre buscando aí uma carteira diversificada, acredito que 2025, levando em consideração o nível de taxa de juros que nós temos, vale ainda muito a pena você ter essa alocação em renda fixa, uma boa parte aí da sua carteira. Pode ser pré-fixado, enfim, a questão de títulos indexados à inflação também a gente tem que levar muito em consideração a marcação ao mercado. A gente está vivendo aí num ambiente de grande volatilidade. Mas, para uma carteira planejada, com objetivos de médio e longo prazo, acho que, na minha opinião, essas taxas que nós temos hoje, elas ofertam boas oportunidades. Agora, se você busca mais uma alocação estratégica, tática, mesmo com renda fixa, seja conservador, vai no pós-fixado. E em termos de dolarização, em termos de oportunidades, eu acredito que o dólar por si só como moeda poderia ser uma alternativa, ou, obviamente, diante de um cenário mais desafiador, a princípio para os Estados Unidos, tentar buscar outras regiões do mundo. Acredito que isso acaba sendo aí uma boa estratégia, é o que, por exemplo, eu tenho adotado aí para as nossas carteiras de BDRs, em que a gente diminuiu bastante nossa alocação que nós tínhamos em Estados Unidos / tecnologia, a gente diversificou um pouco em termos de região, e o que a gente acabou mantendo de Estados Unidos foi buscando aí por setores mais conservadores, tá? Realmente reduzindo bastante essa parte em torno de consumo discricionário e tecnologia, tá bom?